Olá meus amigos, estou de volta no canal para trazer mais um poema para vocês. E o tema desse poema eu falo sobre a luta e as dificuldades da vida do ser humano. Esse poema eu fiz contando um pouco da luta e das dificuldades que eu passei lá no passado, no tempo da minha infância, junto com meus pais e ao lado de meus irmãos. Luta e dificuldade essas que eu tenho certeza que algumas pessoas que vão chegar ao ponto de assistir esse vídeo já passaram por algumas coisas que eu falo aqui nesse poema. E em cada poema que eu declamo, eu faço primeiro uma reflexão. E a reflexão que eu fiz para esse poema, eu digo mais ou menos assim: tem muitos pais de família nesse mundo desempregado, vivendo agoniado numa grande aflição, porque a maior tristeza na vida de um homem é ver seus filhinhos chorando com fome e não ter de onde ganhar o seu pão. E o poema é mais ou menos assim. Preste atenção, meus amigos, no que agora eu vou dizer. A vida do ser humano é uma luta, desde o dia que ele nasce até a hora de morrer. E na luta dessa vida, desde cedo eu venho lutando. Me recordo cada dia as dificuldades e as agonias que eu e minha família passamos. Tirei um dia essa semana e fui lá na beira do rio, na casinha que eu morava, para ter mais recordação, para poder vir a inspiração, para eu fazer esse poema e declamar com emoção. A casinha que eu morava era uma casa de taipa. Hoje se encontra derrubada, só resta lá os torrão, as telhas não existem mais. Ali eu tive a recordação dos momentos da alegria, das dificuldades e das agonias, e também das aflições que eu passei mais os meus pais e ao lado de meus irmãos. E quando eu lembro do meu pai, me causa grande emoção, por saber que ele foi um cidadão guerreiro que trabalhou dia e noite nos barreiros para sustentar 14 filhos e não deixar faltar o pão. Mas naquela época, meus amigos, a jornada era pesada, através da família ser muito grande. Quando era no meio da semana, os alimentos faltavam. E quando a fome apertava, meus irmãos ali passavam com o que restava em casa. Meu pai, sem ter condição, lhe apertava o coração, mas não podia fazer nada. Minha mãe, mulher guerreira, que foi muita trabalhadeira e cumpriu sua jornada, vendo aquela situação, olhava para meus irmãos e seus olhos enchiam de lágrimas. E quando era na sexta-feira, aí a tristeza aumentava. Numa bateria de alumínio, uma frigideira empendurada, sem ter nada para fritar. No fogão a lenha, somente as brasas estalavam. Minha mãe o fogo assoprava e enchia uma panela com água. Em cima do fogão botava, quando a panela esquentava, minha mãe fazia um pirão de farinha com água para meus irmãos se alimentar. Ali meus irmãos se reuniam e se assentavam no chão. E aquele pirão de farinha com água comia. Depois que a barriga enchia, todos eles se conformavam, ia para um quarto e deitava, e com o tempo adormecia. Quando era no outro dia de madrugada, o meu pai pegava uma enxada e se mandava para a oleria, para a jornada enfrentar. Minha mãe, vendo a situação, ela se assentava no chão e começava a trabalhar, fazendo pote a gridar, para ganhar um dinheirinho para cada um dos seus filhinhos, uma roupinha a comprar. E naquela época, meus amigos, a pobreza era drogada. Meu pai trabalhava noite e dia para seus filhos sustentar. Quando era no sábado, meio-dia, do trabalho meu pai chegava, com a camisa suada, do seu corpo ele tirava e mandava minha mãe lavar. Enquanto alguma coisa ele merendava, a camisa enxugava. E com aquela mesma camisa que meu velho pai trabalhava, para ir para a cidade ele usava, porque o dinheiro não sobrava para uma roupa comprar. Mas o tempo foi passando e as coisas veio a melhorar. Meus irmãos mais velhos foram crescendo, tanto os homens como as mulheres começaram a trabalhar para ganhar um dinheirinho para o meu pai ajudar. E eu tinha dois dos irmãos que eram dois cabra-machos, Reginaldo e Edinaldo. Os dois não era brincadeira, eram igual uns trator de esteira, na parte de trabalhar. Trabalhavam todo dia dentro de uma zoleria,
os dois eram muito jovens e tinham disposição. Quando era no fim de semana, entregava o dinheiro a meu pai e ficava sem nenhum tostão, para meu pai levar para a feira, para poder comprar o pão, para eles se alimentarem e alimentar os outros irmãos, que ainda tinha alguns novinhos, se arrastando pelo chão. E esses meus dois irmãos já passou por aflição, quando eles saíam para passear, que os dois chegavam no lugar, eles se sentiam muito mal. Vejam só como é que é, porque no bolso não tinha um real para chuparem um picolé. Preste atenção, meus amigos, no que agora eu vou dizer. Eu tenho 6 irmãos homens, nenhum deles aprendeu a ler e escrever, porque desde o tempo de criança, que já trabalhavam no pesado, para o meu pai ajudar, chegava em casa cansado, e também por falta de interesse, não escolher estudar. Mas esses meus 6 irmãos são todos 6 trabalhadores, que desde o tempo da infância, que já enfrentavam o macete e já tinha as mãos calejadas. A caneta deles foi um picarete e o caderno foi uma enxada. E esse poeta matuto, por ter abandonado a escola, hoje enfrenta um serviço bruto, mas só tenho a agradecer pelo pouco que eu aprendi a ler e escrever. E esses meus 2 irmãos, Reginaldo e Edinaldo, me contaram a história que me causou emoção, que no tempo que eles eram criança, já cansaram de ir para a cidade, todos 2 de pé no chão, porque para comprar uma chinela, meu pai não tinha condição. Mas andaram de pé no chão e nunca acharam isso feio. Feia muita gente por aí, que deixa de cuidar do que é seu, para ir cobiçar do alheio. Meus amigos, eu venho de uma família, comigo é 14 irmãos. Passamos por precisão, mas com muita fé e coragem, e também de disposição. No meio da desigualdade, vencemos a dificuldade, nenhum de nós virou ladrão. Será que vale a pena, meus amigos, um cidadão ser milionário, morar dentro de um casarão, se quando ele se deitar na cama, que botar a cabeça no travesseiro, que refletir na consciência, saber que ele é um ladrão e que a qualquer momento pode estar dentro de uma prisão. E refletir na consciência é que a gente passa a entender que o que realmente importa de verdade é ter caráter, bondade e honestidade. Isso é o que a gente deve ter. Todo dia eu peço a Deus, tanto para eu como para meus irmãos, que nos dê paz e alegria, saúde, sabedoria e coragem para nós trabalhar, e que só venha até a nós aquilo que nós for buscar. Peço ao Pai Eterno também que tanto eu como meus irmãos nunca bote no coração sentir inveja de nada de ninguém. E se algum dia tanto eu como algum dos meus irmãos na Mega Sena acertar e milionário ficar, que nós não esqueça também que de um milionário ao imolé a gente tem que ser o que é e não aquilo que nós temos. O que para esse poeta tem valor, o dinheiro da terra não vai comprar. É o amor por minha família, minha esposa e minha filha, que eu amo de coração, e também os meus irmãos, que eu tenho consideração e que na hora da precisão, se eu puder, vou ajudar. Meus amigos, escute as palavras desse poeta e reflita junto mais eu, para algumas pessoas que se sentem muito ricos e acham que só por isso não precisa mais de Deus. Peço aqui que me escute, mude as suas atitudes para Deus tocar no coração, porque se lembre, meus amigos, que a vida nesse mundo aqui se encerra e o que realmente importa aqui em cima dessa terra, para todos nós que é cristão, é conseguir do Pai Eterno a glória e a salvação. Termina aqui esse poema pedindo com emoção para todos vocês que me assistem, para cada um dos meus irmãos, que vamos plantar a semente da bondade dentro do nosso coração, que é para poder nascer o amor, humildade e simplicidade, e que devemos todos aprender a tratar o próximo com grandeza. Deixo aqui a pura verdade, ter na nossa conta caráter, bondade e honestidade é a nossa maior riqueza. Valeu, meus amigos, compartilhe bastante esse vídeo, para que algumas pessoas que chegaram ao ponto de assistir voltem um pouco no passado e se lembrem do que ele foi, do que ele é hoje e do que ele tem.
para parar mais de se reclamar e aprender a agradecer mais ao Pai Eterno. Deixo aqui meu muito obrigado para todos vocês que assistem meus vídeos e que gostam de escutar os poemas desse poeta matuto. Valeu, logo em breve estarei de volta.